Não se perde tempo quando se encontra clareza. A afirmação bate como um raio, recordando que às vezes o passo mais desafiador não é vencer o mundo, mas admitir que a vida que conduzimos há tanto tempo já não faz sentido. Há quem acumule inquietação e ainda assim prossiga pelos mesmos caminhos, com medo de romper rotinas e identidades. Só que chega um ponto em que continuar fingindo se torna insuportável. É naquele instante que ocorre a oportunidade de virar a própria mesa, mudar tudo, sem garantias de aplauso ou certeza de sucesso, mas com a convicção de que não dá mais para permanecer igual. Essa faísca costuma aparecer nos momentos de maior desconforto. Há quem acorde de madrugada, com o peito apertado, perguntando-se: o que estou fazendo da minha existência? Outros se deparam com aquele comentário incisivo de um amigo que diz: você parece tão infeliz, por que não faz algo a respeito? E ainda existem aqueles que, diante de uma crise profissional ou de um relacionamento em ruínas, percebem que toda a estrutura que mantinham de pé é frágil. A dor de admitir isso pode ser enorme, afinal, investiu-se tempo, dinheiro e energia em projetos que hoje soam vazios. Entretanto, em vez de se afundar na culpa, surge a possibilidade de recomeçar em outro rumo. Para muita gente, o problema é que a vida parece um quebra-cabeça de obrigações. Há responsabilidades financeiras, familiares, emocionais. Muitas vezes, a ideia de uma guinada se confunde com egoísmo ou irresponsabilidade. Não posso simplesmente jogar tudo para o alto. Então a pessoa sufoca qualquer lampejo de mudança e volta a vestir a armadura de sempre. Por fora, finge estar bem. Por dentro, carrega um desgaste que adoece o corpo e o ânimo. O resultado é uma existência mecânica, na qual cada sorriso se torna ensaiado e cada dia se arrasta. Quem olha de fora, às vezes, nem imagina, pois a aparência de estabilidade se mantém. Mas basta uma conversa mais profunda para notar a fadiga interna que não se resolve com férias ou distrações breves. A questão crucial é entender que virar a mesa não significa agir de maneira inconsequente, descartando tudo num ímpeto. Implica, isso sim, enxergar a raiz do que provoca tanta insatisfação. Será que o rumo profissional entrou em conflito com valores que emergiram ao longo do tempo? Será que as relações ficaram sustentadas por conveniências, sem verdadeiros encontros de afeto e admiração? Será que certos hábitos cultivados sem reflexão entraram em choque com uma vontade maior de evoluir? Cada pessoa tem um ponto de ruptura diferente, aquele no qual percebe que as lacunas dentro de si não podem mais ser preenchidas com a repetição do que fazia. Essa lacuna, antes de se tornar crise, costuma dar sinais sutis. A sensação de tédio, o cansaço que não passa mesmo após o fim de semana, a perda de prazer em atividades que antes traziam alegria, tudo isso pode indicar que algo precisa mudar. Às vezes, um comentário de alguém de fora ilumina o que está óbvio. Você não parece a mesma pessoa de antes. Em vez de ignorar, é possível investigar que parte se perdeu. E então surge a pergunta: por que se perdeu? Onde foi que deixamos nossas prioridades e sonhos numa gaveta? Não é raro que, nessa investigação, a pessoa acabe se chocando com a ideia de que foi conivente com a própria estagnação. Pode ter aceitado condições que feriam suas motivações mais íntimas por conforto, medo ou pressão social. Quando isso fica nítido, o chão se abre. Alguns reagem com raiva, culpando as circunstâncias ou as pessoas ao redor. Mas a raiva não resolve, só prolonga o sofrimento. O passo corajoso é assumir a própria parcela de responsabilidade e, a partir daí, refletir sobre quais movimentos concretos podem conduzir a um recomeço. Não significa destruir tudo a esmo, mas sim tomar as rédeas para reconstruir de forma autêntica. Para avançar, entra em cena a dúvida: como mudar sem desmoronar o que ainda é valioso? Ninguém quer descartar, por exemplo, as relações genuínas ou conquistas que seguem fazendo sentido. É por isso que a virada da mesa não precisa ser a destruição completa. Pode ser, em muitos casos, uma reorganização profunda das prioridades. Em vez de trabalhar de forma alucinada para manter um padrão de consumo, a pessoa escolhe reduzir custos
e se permitir um emprego menos sufocante. Em vez de insistir em um relacionamento que fere a integridade, a pessoa conversa com sinceridade, propondo transformações ou, em último caso, encerrando um ciclo de forma respeitosa. Há muitas rotas, mas todas exigem a ação concreta de quem se recusa a continuar se omitindo. A dificuldade maior talvez resida no medo do olhar alheio. Há famílias ou grupos que não toleram transgressões aos roteiros estabelecidos. Alguém que decide mudar radicalmente é logo taxado de egoísta ou ingrato. Esse tipo de julgamento pesa, mas quando se nota que a vida não está em harmonia, cada qual deve avaliar o preço de permanecer na inércia. Muitas histórias de recomeço incluem momentos de ruptura com a aprovação que se buscava. Só que, no fim, a liberdade de ser fiel a si mesmo costuma valer o risco. Além disso, não é raro que, depois do estranhamento inicial, as pessoas à volta entendam, ou até se inspirem, ao ver que a mudança trouxe vitalidade e coerência para quem ousou partir em nova direção. A decisão de virar a própria mesa, portanto, não é para aniquilar tudo, mas para limpar o que estava inacreditavelmente estagnado e retomar a leveza de estar vivo. Alguns, ao refletir, percebem que a mudança é mais interna do que externa. Talvez não seja necessário trocar de emprego ou de cidade, mas sim rever crenças negativas, resgatar sonhos engavetados ou aprender a dizer não quando o corpo e a alma pedem descanso. Em outras palavras, o cerne da mudança não é sair correndo o mundo afora, mas rever profundamente os pactos que fazemos conosco e com o ambiente. Em muitos casos, a grande virada é de postura, de identidade, de coragem para enfrentar o que antes se fingia não ver. O método prático para iniciar essa mudança pode começar por um levantamento sincero do que é negociável e do que é inegociável em relação a valores, desejos e necessidades. Quem ignora esse mapeamento tende a confundir tudo e acaba batendo de frente com aspectos que poderiam ser rearranjados sem grandes traumas. Outra ajuda fundamental é conversar com quem já passou por reviravoltas semelhantes. Trocar experiências oferece perspectivas e dilui o medo de estar sozinho nesse processo. E no nível íntimo, praticar momentos de silêncio para sentir o que o coração e a mente pedem, sem tantas vozes externas atropelando, é quase como regar a semente de uma nova fase. Naturalmente surgem percalços. Não há garantias de que a mudança vai fluir serenamente. Pode haver perdas no caminho. Certas pessoas, antes tidas como companheiras, podem se afastar. Planos podem precisar de mais tempo do que se imaginava. Frustrações surgem. Só que, ao contrário de permanecer num estado de apatia, vivendo uma vida que não brilha mais, a pessoa pelo menos sente que está seguindo um impulso autêntico, mesmo com tropeços. A vontade genuína de realinhar a vida faz com que se enxerguem rotas alternativas. E não há nada tão impulsionador quanto a consciência de estar no próprio eixo, ainda que com dificuldades naturais do processo. Tal recomeço não é sinônimo de felicidade instantânea. Se alguém sai de um emprego em busca de sentido, precisa lidar com contas a pagar e encontrar um meio de sustento que se alinhe a seus valores. Se alguém decide dar um salto em uma relação, seja para transformá-la ou encerrá-la, precisa enfrentar o vazio inicial e o confronto de sentimentos. A diferença está em não ser mais escravo de uma condição que se tornou insuportável. É aquela certeza íntima de que, mesmo cambaleando, está se rumando a uma fase mais coerente e com mais espaço para cultivar o que é verdadeiro. Não é pressa de chegar a um ponto final, mas gratidão por não estar estagnado. Também é comum que, após certo tempo, a pessoa olhe para trás e se pergunte: por que demorei tanto? Geralmente a resposta envolve medo, conveniências e até falta de autoconhecimento. Reconhecer isso não é motivo para se atormentar, e sim para redimensionar o tempo que foi necessário para amadurecer a coragem de virar a mesa. O passado fica como um lembrete de que mudanças não nascem de impulsos vazios, mas de uma tensão que cresceu ao ponto de exigir ação. E isso leva a uma paz diferente. A paz de quem entende que cada coisa chega no momento em que poderia realmente ser vivida, sem antecipação nem atropelo.
Quando se atinge certo grau de estabilidade nesse novo caminho, percebe-se que a vida ganha cores mais vivas e um senso de presença muito maior. É natural que surjam nostalgias de algumas facilidades anteriores, mas a pessoa nota que não há saudade da insatisfação crônica que reinava. O que há é a alegria de respirar mais livre, de saber que não é obrigada a seguir roteiros de fora, nem continuar em papéis que não combinam com sua essência. Esse sabor, mesmo acompanhado de inseguranças, é incrivelmente motivador. E, no fundo, essa é a grande força de virar a própria mesa. A convicção de que viver como um autômato é muito mais perigoso do que arriscar mudanças que reflitam quem se é de verdade. É claro que esse movimento não se esgota em um gesto único. Ao longo da vida, a pessoa pode precisar de várias viradas de mesa, pois vai se transformando e descobrindo nuances. O que serve num dado momento pode não servir mais adiante. A grande lição é deixar de temer a mudança como se fosse um castigo, compreendendo-a como parte natural do crescimento. Fugir dela custa caro, manter-se em ambientes ou situações que sufocam custa ainda mais. Reconhecer o fim de um ciclo e iniciar outro não apaga o passado, mas o enriquece, pois o anterior forneceu experiência, contatos e aprendizados. O novo capítulo se escreve melhor quando se honra o que foi vivido sem se aprisionar nele. Tudo isso desemboca em uma conclusão prática. Há um dia em que basta. Quando chega a hora de virar a própria mesa, não adianta achar que a vida vai esperar que você crie coragem sem desconforto. O desconforto é justamente o motor. E à medida que se enfrenta o receio de falhar, percebe-se que falhar não é o pior cenário. O pior é continuar se enganando a ponto de passar anos, até décadas, sem realizar o que de fato importa. No fim, a decisão pode vir até como alívio, uma simples mudança de rota profissional, um encerramento de relacionamento, um pedido de perdão, uma conversa sincera. Pequenos grandes atos que, de tão adiados, viram avalanche quando finalmente se manifestam. Não há desfecho perfeito para quem escolhe esse caminho. O que existe é a chance de conduzir a própria história com menos mentiras para si mesmo, com mais espaço para as motivações profundas que costumamos enterrar. A inevitável incerteza se compensa pela verdade de cada passo, pela transparência de não fingir ser o que não se é. Algumas pessoas podem não compreender, questionarão suas escolhas, mas, ao sentir a alma mais alinhada, as opiniões contrárias perdem o peso de outrora. E, surpreendentemente, surgem novos relacionamentos que combinam mais com a energia de quem decidiu não se trair. Em resumo, virar a própria mesa não precisa ser visto como um ato de loucura ou irresponsabilidade. É, antes de tudo, um ato de honestidade radical diante de uma vida que se tornou insuportável ou falsa. A coragem de mexer no que estava estagnado descortina caminhos que, se não garantem conforto imediato, ao menos trazem vitalidade e oportunidade de se reinventar. Quem cruza essa ponte dificilmente se arrepende de ter encarado o medo de frente. Pode até passar por turbulências, mas vivenciará a sensação de estar vivo com inteireza, sem a dor de continuar preso a um papel que já não fazia sentido algum. No fim, o que fica é a pergunta inevitável. Você consegue sentir, neste momento, se chegou a sua hora de virar a própria mesa ou ainda está adiando o confronto que sabe ser necessário? Se a resposta é dúbia, talvez seja tempo de observar os sinais que o corpo e o coração enviam. Nenhum conselheiro externo pode definir por você, mas é possível ouvir o eco que vem de dentro, aquele sussurro que diz, não dá mais para fingir. E quando esse sussurro se torna alto demais, nenhum medo se compara ao tormento de seguir como antes. É nessa hora que a mudança deixa de ser opção e vira a única saída que faz sentido. Se essa mensagem fez ecoar algo dentro de você, curta o vídeo e compartilhe com quem também precisa ter a coragem de virar a própria mesa. Às vezes, a mudança que adiamos é exatamente o que pode nos devolver a vida.